Muito que bem, vamos falar hoje sobre a coleção A Biblioteca de Hogwarts. Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vou falar sobre A Biblioteca de Hogwarts, uma coleção lançada pela Roku que contém aqueles 3 livros que a J.K. Rowling lançou para ajudar 2 instituições de caridade. Então são eles Animais Fantásticos e Onde Habitam, Os Contos de Beedle Bardell e Quadribol através dos séculos. Então eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas edições e se ela realmente vale a pena. Esse box é a coisa mais linda que existe. Look at this! Perfeito, eu vou colocar um pouquinho no detalhe pra vocês verem um pouco mais de perto. Não é um lançamento nem nada, mas acho que pra quem gosta de Harry Potter, isso aqui vai brilhar bastante os olhos. Eu nem vou entrar no mérito da autora e todas as loucuras que a J.K. Rowling fica postando no Twitter. Eu acho que é uns bafafás que essa mulher, ela tem, sei lá, algum probleminha aí, mas a gente não pode desvalorizar que ela escreveu Harry Potter, que é uma das melhores histórias escritas, e é um universo tão grande que ele já é meio que independente da autora, sabe? Eu particularmente amo Harry Potter, eu não sou nenhuma fã aficionada que sabe tudo sobre Harry Potter, mas eu li os livros, inclusive eles estão aqui atrás. Assisti todos os filmes e eu realmente me apaixonei pela história e pelas coisas que a história em si traz, né? Eu não sei, gente, se vocês lembram quando saiu a primeira edição desses 3 livros, que era tipo, eles eram bem fininhos, numa capinha mole, que era realmente só pra fazer a doação, sabe? Eles não tinham nada de muito especial. Então, assim, quando a Roku lançou essa edição, eu falei, putz, isso aqui tá incrível, isso aqui tá lindo. E como eu queria completar minha coleção de Harry Potter com esses 3 livros, nada melhor do que comprar edições bonitas do que aquelas edições que são bem feinhas, né? Eu não tenho aquelas 3 primeiras edições, porque quando eu li, eu morava com uma das minhas melhores amigas, e ela é super fã de Harry Potter, então ela tinha os livros. Foi também por conta dela que eu comecei a ler os livros, e eu li a maioria dos livros emprestados dela, depois eu só meio que comprei. E ela que tinha esses 3 primeiros livrinhos, e aí eu achava eles meio feios e falava, ai, eu não vou comprar. Aí com essa edição tudo mudou, né? Então, começando pelo primeiro, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Diferente daquela primeira edição, fininha, ela não contém um prefácio do Dumbledore. Ela contém um prefácio do Newt Scamander, que é bem interessante poder ver como que ele se expressa aqui nessa edição. E eu acho que uma coisa muito legal desses livros é que eles foram publicados pros trouxas, então, em vários momentos eles falam, tá, mas tudo que a gente tá falando aqui, vocês sabem que é fictício, né? Porque bruxos não existem. Então, eu achei isso muito curioso e muito engraçadinho. E uma segunda diferença já de cara desse livro é que a primeira edição, se eu não me engano, me corrijam nos comentários se eu estiver enganada, mas era um livro do Harry. Então, quando você abria, aparecia este livro pertence a Harry Potter, e esse não. Esse vem como este livro pertence a, e aí você pode escrever o seu nome e personalizar. Então, este livro pertence a Diana Martins. E aí, então, a gente vai acompanhar aqui nesse livro uma introdução falando sobre o que esse livro fala. Depois a gente vai entender o que é um animal para os bruxos, né? Como que eles chegaram nessa definição de o que é um animal e o que é um ser. Então a gente vai ver que não foi fácil chegar na conclusão de o que é um animal. Também vamos entender por que os trouxas, eles não veem os animais mágicos. Então como que eles fazem para esconder esses animais e etc. E aí depois a gente começa o glossário propriamente dito dos animais. Então neste livro a gente vai ter 81 criaturas. E se eu não me engano também, naquele primeiro livrinho a gente tinha um pouco menos. Então é meio que isso. No glossário a gente vai entender um pouco dessas criaturas, o nível de perigo de cada uma delas, se elas podem ser domesticadas, se não podem. Eu acho que é um livro, principalmente pra quem adora a saga de Animais Fantásticos, é um livro super interessante pra você realmente ter por dentro. E daí, sei lá, ou se você tá lendo Harry Potter, ou se você tá assistindo um filme, aparece alguma criatura, ou fala de alguma criatura, você já pega esse livrinho e daí dá uma caçada pra entender melhor sobre o que essa criatura é. Nem preciso dizer que a Roku, ela sempre arrasa nas edições, então, sem erros aqui de português. E fora que a edição em si é linda, né? Capinha dura. Ai, linda. Vamos então para o próximo, que é Quadribol através dos séculos. Esse é o livro pra mim menos interessante, porque eu não sou lá muito esporte e muito menos futebol, quadribol, seja lá o que use uma bola, tô fora. Mas pra quem ama quadribol, vai amar esse livro, principalmente porque ele vai te contar tudo sobre o quadribol. Então, se você sempre teve curiosidade de entender como se joga o quadribol, esse é o seu livro. Brasil, se a câmera tiver mudado um pouco o ângulo, foi porque
Eu derrubei o telefone. Voltando então, esse livro vai ter um prefácio do Dumbledore. O Dumbledore que vai falar como que foi difícil pegar esse livro na biblioteca pra publicar pros trouxas. Então continua aquela brincadeirinha de que tipo, olha, mas isso daqui é fictício, tá? A gente só tá publicando esses livros, a gente quer ajudar a salvar vidas, né? E aí tem uma zoeirinha muito engraçada que o Dumbledore fala que quando ele tá indo lá pegar o livro na biblioteca, né, pra poder fazer as cópias pra publicar no Mundo Trouxa, que a Madame Pince, não sei se é assim que fala, Pince, talvez, que é a bibliotecária de Hogwarts, ela não queria deixar ele levar, mas aí ele conseguiu. E aí ele disse, se você não tratar bem esse livro, talvez tenha algum feitiço da Madame aqui que pode te sacanear. Então, conserve Quadribol através dos séculos, galera. E esse livro, ele não tem aquele comecinho de esse livro pertence a. Pelo que eu entendo, esse livro é tipo um xerox dos livros que tem em Hogwarts. Até no comecinho aparece quais foram os últimos alunos que pegaram esse livro e tal. E esse é um dos livros mais cobiçados pelos alunos em Hogwarts. Seja porque eles querem jogar quadribol ou porque eles querem saber um pouco mais da história da magia. Então aqui a gente também vai ter críticas sobre o livro, o que é muito legal porque tem alguns easter eggs sobre personagens que a gente conhece de Harry Potter que vão ter feito críticas sobre esse livro. A gente vai entender como que foi a evolução dos jogos, quais são os times de quadribol que existem, como é o quadribol em outros países e no mundo todo, movimentos dos jogos, os quadros e como é o quadribol hoje. Então, se você ama quadribol e sempre foi o seu sonho entender sobre quadribol, eis aqui o seu livrinho. E por último, e não menos importante, a gente vai ter os contos do Beedle, o bardo. Estou falando pausadamente porque eu sempre achava que era Beedle Bardo o nome da pessoa, não Beedle, o bardo. Então, se você nunca tinha percebido isso, eis aqui. E como eu disse, o último e não menos importante mesmo, porque esse é o meu favorito dos três. Aqui a gente vai acompanhar 5 contos escritos então por Beedle, o bardo, que são o equivalente às histórias que a gente tem de contos de fadas aqui no mundo trouxa. No mundo bruxo não existem contos de fadas, existem os contos de Beedle, o bardo. Então a gente vai ter uma introdução feita pela J.K. Rowling, com comentários do Dumbledore, e eu já digo aqui, os comentários do Dumbledore são muito bons. Eles são tipo, acho que o ápice desse livro é você ler a história e depois você correr pra ler os comentários do Dumbledore sobre o livro. Principalmente porque eu adoro como o Dumbledore, ele é meio irônico nas palavras, entendeu? E daí você vê que existe umas alfinetadinhas ali, principalmente a família dos Malfoy. Sim, isso é um easter egg aqui, tem umas citaçõezinhas sobre os Malfoy nesse livro. E ele também é um livro que foi traduzido das runas antigas pela própria, incrível, maravilhosa, tudo, Hermione Granger. Sim, a melhor personagem de Harry Potter. Aquela que se o Harry não fosse amiga, ele não teria chegado nem no segundo livro. Hermione, rainha sem nenhum defeito. That felt good. Not good. Brilliant. Enfim, então nesse livro a gente vai acompanhar esses 5 contos. E no final deles a gente sempre vai ter uma lição de moral para as crianças. Porque, como eu falei, isso é um livro de contos para crianças, né? Como a gente tem os contos de fadas aqui, que são contados para as crianças, lá são os contos do Beedle Bardo. O meu conto favorito, eu já adianto aqui, que é O Coração Peludo do Mago. Achei bonito, apesar de sangrento. E lógico que o ponto alto desse livro, né, e do porquê também que ele é muito interessante, além da gente conhecer um pouco mais da história da magia por meio dos contos, é que nesse livro a gente vai ter o último conto, que é o conto dos 3 irmãos, que é o conto que aparece nas Relíquias da Morte. Na real, esse é o livro que o Dumbledore deixa pra Hermione, com algumas anotações, principalmente pra ela entender e pegar a história dos 3 irmãos, pra eles, enfim, encontrarem as 3 Relíquias da Morte. Esse pra mim é o segundo melhor conto do livro, porque é uma história bem gostosinha de ler, e no fim a gente entende que, né, a gente não pode enganar a morte, todo mundo vai morrer no final das contas. Enfim, então, isso é que você vai encontrar aqui em Os Contos do Beedle Bardo. E só ressaltando que os comentários do Dumbledore são excepcionais. Eles são muito bons. E pra mim, é o ponto alto do livro, é realmente ler os comentários do Dumbledore. Então temos aqui Animais Fantásticos, Quadribol através dos séculos e os contos de Beedle o Bardo. Pra gente concluir, então, esse vídeo, qual que é a minha opinião? Vale a pena comprar a Biblioteca de Hogwarts? Pra mim é uma das edições mais lindas que tem desses 3 livros. Temos no Brasil, né, traduzida e bonita, então vale super a pena. Fora que não é caro. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês comprarem se vocês quiserem, porque assim vocês ajudam o canal a crescer. E é isso, amigos. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, deixem o joinha, o like, se inscrevam se ainda não forem inscritos, ativem as notificações. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. É nessa que eu me vou. Tchau! Oh my gosh! Eu derrubei vocês! Caramba, velho! Ai, Jesus!